Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Glorious Father. Eu sou a Micaele Melo e eu estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio, né? Dessa vez eu estou com a Grazi, né? Com a Graziela Alcântara. Grazi, é uma honra para mim ter você aqui. É uma honra para esse projeto receber alguém tão especial como você, né? Cheia de sabedoria, de conhecimento, né? Cheia de coisas aí que Deus já te deu. E é isso, gente. A Grazi hoje vai contar para vocês um pouco da história dela. E eu espero que vocês gostem e que de alguma forma Deus venha falar com vocês através da vida dela. Grazi, você quer se apresentar um pouco para o pessoal? Sim, Fique à vontade. Obrigada, fico muito feliz pelo convite. Né? Sei que esse é um projeto onde vai alcançar, né, milhares e milhares de multidões. Né? Me chamo Graziela Alcântara, sou casada há 17 anos com o Senir. Nós temos 2 filhos, Davi e Gabriel. E é isso. Ah, que bênção. Ô Grazi, todo mundo sabe que o objetivo desse trabalho é falar um pouco, né, da história. E eu queria começar já com a cereja do bolo, né? Eu queria te perguntar para você como é a sua caminhada com Cristo? Como que você conheceu Jesus? Você nasceu num lar cristão? Ou você teve um encontro com Deus? Como foi a sua história para você chegar até aqui, até onde você está hoje? Eu não nasci num lar cristão, eu sou cristã, né? Eu já tenho 19 anos, né? Em 2006 eu aceitei a Jesus, em dezembro de 2006, e em março de 2007 eu me batizei, e de lá para cá eu sigo minha caminhada cristã, minha jornada cristã. Uau! E naquela época que você se batizou em 2006, você era bem jovenzinha ali. Teve alguma experiência assim que te tocou, que te fez querer se batizar, conhecer mais a Cristo? O que aconteceu? Então, na verdade, sim, que eu aceitei a Jesus, né? Foi algo bem rápido, né? Fui evangelizada por uma amiga, né? Através de conversas de trabalho, e ali ela, né? Me evangelizando, me ganhou para Cristo, né? E aí eu, né? Senti desejo no meu coração de visitar a igreja dela e aceitei a Jesus. Em seguida, assim, eu já fui orando a Deus, pedindo para Deus, né, para me batizar. E foi bem rápido, né? E assim Deus tem trabalhado de lá para cá, trabalhado na minha vida. Ô Grazi, houve algum momento marcante na sua caminhada que transformou sua fé, que te marcou ali, assim, algo que você viveu com Deus que marcou você? Foi o batismo com o Espírito Santo, né? Eu tinha muito desejo de ser batizada, né? Eu orava muito por isso. E assim que eu pedia muito para Deus, né? E aí teve uma vez que eu sonhei, né? Falando em línguas. E para mim isso foi uma virada de chave, né? Eu não entendi muito bem, né? Não sabia se estava sendo batizada ou não ali. Mas logo em seguida, né, nós tivemos uma campanha na nossa igreja e ali Deus me selou com o batismo com o Espírito Santo. Né? Olha, fiquei arrepiada. Então para mim foi algo muito marcante, né? E porque a gente deseja, né, depois que a gente aceita Jesus, que nós somos batizados, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para que Deus venha selar, né? Sim. E isso marcou muito a minha vida, assim, né? A minha iniciada, né? Minha caminhada na fé. Que legal, gente. Então você sonhou falando em línguas estranhas? Sim. Foi algo muito, muito forte para mim, muito marcante. E assim, eu buscava muito, né? Eu orava muito por isso. E os jovens na igreja, né? Eles estavam sendo batizados e eu via aquelas pessoas falando em línguas. E eu tinha esse desejo, né? E aí quando eu busquei, aí quando eu sonhei, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Uau! E aí, tipo, você foi selada lá na igreja e começou a falar em línguas? Sim, de lá pra cá, só Deus. Que legal! Nossa, Grazi, que bonito! Sim. Tá vendo, gente? O batismo com o Espírito Santo, ele pode acontecer de muitas formas. Cada um tem uma experiência, só que a Grazi é a partir da oração, né? Ela buscou e Deus entregou pra ela, né? Nossa, que bonito. Eu não sabia dessa parte. O que te motiva hoje, depois de tantos anos de convertida, permanecer firme hoje ali na fé? É o trabalho de Deus nas nossas vidas, né? A gente vê como Deus age nas nossas vidas, né? De forma sobrenatural. E isso nos mantém de pé todos os dias, né? Ô, Grazi,
né, você veio do Brasil, eu lembro quando a Grazi chegou aqui no Canadá e tudo mais, Deus direcionou vocês virem para cá, e hoje a Grazi, ela tem ali na igreja, né, ela é pastora das crianças, ela tem um ministério infantil dela, ela, né, ensina ali as nossas crianças, inclusive, mais sã, meu filho. E como é para você ver Deus te colocar num ministério tão bonito desse e usar tudo aquilo ali que Ele te deu de conhecimento, de sabedoria, de fé para passar para as nossas crianças? Eu fico muito feliz, né? É um ministério muito abençoado, né? É um ministério onde seria o nosso primeiro ministério, né? Que é a nossa casa, e nós devemos ensinar as crianças, e eu me sinto feliz porque eu não me imaginava, né? Tá ali pregando para as crianças. Eu lembro que quando, né, há muito tempo atrás, quando eu aceitei esse ministério lá no Brasil, eu era muito tímida. Olha, eu era muito tímida e eu fiquei ali com as crianças alguns anos, né? E eu ficava falando para Deus, eu falava, Senhor, como é que eu vou pregar para essas crianças, né? Jesus. Eu tinha uma referência que era a minha líder, e ali eu só regia as crianças, e eu me sentia à vontade com isso, mas na hora de ministrar a palavra eu não me sentia confiante. E eu falava, como que eu desejo isso para mim? Só que eu era muito tímida. E quando eu cheguei aqui no Canadá, assim que eu cheguei, não passou muito tempo, né, um mês depois praticamente, me convidaram para assumir o Ministério Infantil, e eu falei, meu Deus, como é que já me encontraram aqui, né? E eu aceitei, e de lá para cá eu venho estudando, né, estudando como ministrar para as crianças. Uau. E eu vejo como Deus, ele me usa, né, com ousadia para falar com as crianças. É algo que assim vem de Deus, porque se fosse de mim mesma eu não teria essa coragem, porque eu sou muito tímida. Mas Deus, ele nos ensina e ele nos capacita todos os dias, né? Ele mostra pra gente que não somos nada se não for ele nas nossas vidas, né? Então, Deus, ele capacita aquelas pessoas para servir a obra, para quem se encontra disponível para servir a obra do Senhor. E eu me sinto muito à vontade. Hoje eu vejo como que eu evoluí, né, com as crianças, ainda mais aqui no Canadá, né? Eu vejo que como Deus agiu na minha vida de uma forma assim que um crescimento grande, né, espiritualmente. Exatamente, nem eu consigo dimensionar, né? Uau. Porque olhando assim para mim, quem me conhece lá atrás saberia assim que perceberia o quanto eu mudei, né? E em questão de timidez, sim, né? O desenvolvimento, né? Aquela abertura. Exatamente. E eu acho muito bonito. Pois é, eu acho muito bonito essa questão que, igual você falou, eu sou muito tímida, mas eu por várias vezes já entrei, né, e vi a Grazi ali ensinando para as crianças, ela com os livrinhos, com as histórias, né, bíblicas. Que coisa mais linda, Grazi. E, Grazi, como que você prepara, assim, as aulinhas para as crianças? Conta pra gente, que a gente fica curioso, né? Gente, porque é muita coisa bonita que ela faz. Hoje, assim, eu estudo o material ali que é passado, né? E aí eu transmito para as crianças, tem a ministração, né? Tem os louvores, e aí tem a forma que a gente ensina lúdica, né? Tem alguns visuais lá que a gente vai ministrando para as crianças. Que legal, nossa, é bem bonito, né, o Ministério Infantil. É bem bonito. Você se sente assim completa naquilo que Deus te colocou para fazer neste momento, hoje, em relação ao Ministério Infantil? Sim, e eu sempre procuro melhorar, né? Eu sempre estou ali estudando, assistindo aulas para tentar melhorar, para tentar passar para as crianças, né? De forma lúdica e de forma que elas possam entender e que a palavra possa alcançar o coração delas, né? Que esse é o nosso objetivo ali. Nossa. Grazi, nesse tempinho, né, que você tá ali pregando a palavra para eles, né, que é assim a coisa mais lindinha. Hoje a gente fala assim como se diz no diminutivo, mas é algo muito grande, é muito bonito.
Você vê as crianças ali aprendendo da Bíblia. Você já teve ali alguma experiência assim que te marcou? Não vou dizer experiência. Algum momento ali com eles que marcou seu coração ali, deles fazer uma pergunta? Algo assim que te marcou? Você gostaria de dividir com a gente? Assim, são momentos assim, o fato deles aprender e poder expressar o que a gente ensina, né, guardar a palavra no seu coração e poder pregar, isso para mim já é muito edificante, né? Uau, é marcante, né? É uma coisa Sim, que eles vão levar para a vida toda. Sim. Mudando aqui um pouco de assunto, a Grazi falou ali sobre o serviço dela com as crianças, né? O ministério dela infantil com as crianças. Nós moramos numa nação, né? A gente está longe ali da nossa família, né? Longe do nosso país, estamos em outro lugar, outra língua, né? Que Deus trouxe para a gente viver um propósito aqui. Você já teve aqui algum momento assim que claramente você viu a mão de Deus sobre sobre a sua vida, sobre a sua casa aqui sustentando? Você já teve algum momento assim? Você poderia compartilhar com a gente? Sim, né? A gente tem vários momentos, né? Você ser um imigrante não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Você tá longe da sua família, você tá longe, né, de quem assim você pode contar, Sim. Né? E Deus ele nos mostra o cuidado dele, né? Vir para cá foi algo que Deus nos proporcionou e viemos debaixo da graça. E desde o começo Deus disse que mandaria gente e que ele iria cuidar. Né? Que coisa mais linda. Ô Grazi, como que você lida assim com os momentos, às vezes, de desânimo, né, de solidão, do silêncio de Deus? Porque nós passamos por isso. Como que você lida com isso? Cada um tem uma forma de lidar. Eu mesmo choro bastante. Mas e você, como que você lida? Olha, eu sou uma pessoa bem positiva, assim, sabe? Nem sempre é fácil. Sim. Mas eu acho que a gente precisa orar e confiar sempre em Deus, né? Tem uma palavra que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, Sim. mas de tudo aquilo que a gente crê, né? Então, muitas vezes a gente precisa crer, né? Crer no que Deus tem pra gente, né? Não é fácil, mas Deus, ele é um Deus vivo que nos guarda e... Eu tinha pulado essa parte, mas eu vou perguntar ela pra Grazi, para explorar o máximo disso dela, porque assim nós sabemos que Deus ele tem um propósito para cada um. Então, alguém que pode estar vendo também Sim. tem um propósito, né, de levar a palavra para as crianças, né, de alimentar as nossas crianças ali. E hoje, Grazi, que conselho você daria para alguém que sente o desejo de servir ali no Ministério Infantil, mas ainda tem medo, tem insegurança? Qual conselho você daria para essa pessoa? Buscar Deus de todo o seu coração, pedir a Deus para tirar a sua timidez, né? E orar bastante, né? Porque Deus, ele sonda os nossos corações e ele sabe agir no mais profundo, né? Eu acredito que, assim, sem Deus nós não somos nada, né? E se Deus, né, nas nossas vidas, assim, ele tira toda a nossa timidez e a gente consegue, sim, fazer algo para Deus de todo o nosso coração de forma sobrenatural. E encoraja, né? Dá coragem. Encoraja. Então agora nós vamos falar sobre impacto e propósito. Grazi, o que você tem aprendido sobre o coração de Deus através das crianças? Eu vejo, né? Eu vejo as crianças sendo usadas por Deus, né? E a palavra diz, né? Deixai vir as crianças, porque delas herdarão o reino do céu, né? E é muito bonito quando você ministra e ensina as crianças e vê elas sentindo a presença de Deus, né? Isso é muito gratificante para mim, né? Para quem tá ali, né? E nós podemos ver o quanto que Deus se manifesta através das crianças, né? Uau! Você ali naquele momento ali, né, pregando para as crianças, você dá aula pro Biel também, ele tá ali junto com as crianças, para aprender o que você tem para ensinar. Ele fez alguma pergunta ou alguma coisa assim que te marcou por você ser mãe dele? Algo que tocou ali no seu coração? E que você viu ali a presença de Deus nele? Sim, né? O Biel, eu vejo muito a presença de Deus na vida dele, né? Eu vejo que Deus tem um chamado muito forte ali.
E o que eu acho mais lindo nele é a forma como ele ora e a forma como ele busca Deus, né? Às vezes, assim, já aconteceu de eu falar situações assim para ele, filho, vamos orar, Sim. né? E aí colocar ali algo para ele, né? E o que me marcou foi uma vez que ele falou, mãe, para mim ser forte. E aí ele falou assim, mãe, eu orei, pedi algo a Deus e Deus não me deu, né? Me deu duas, né? Que foi no caso quando meu marido estava desempregado. E eu falei, filho, vai orar. Vamos orar a Deus, pedir para Deus abrir as portas para o seu pai, né? E ali Deus respondeu através da oração dele. E ele se sentiu tão feliz, ele falou, mãe, eu orei a Deus e Deus abriu as portas Que de Deus coisa pro meu pai. linda. E eu fiquei tão feliz, porque você vê, né, a sementinha sendo pregada, né? E pra gente isso É gratificante. Isso é um sinal de gratidão a Deus, né? Porque a gente ora muito pelos nossos filhos, né? E ver Deus trabalhando, né, nessa forma. Sim, dando essa experiência para ele, né? Dando essa experiência Coisa onde ele linda. mesmo pode ver, né? Às vezes ele fica doente, eu falo, Biel, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para Deus repreender essa enfermidade. Ele mesmo ora. Às vezes ele fala, mãe, já orei e eu creio que eu vou ser curado. Então, para mim, isso é muito forte, né? Então, eu vejo como Deus dá ousadia para ele também, né? E ele se deixa ser usado. Nossa, que lindo, né? O Biel é um menino muito especial. Temos também o Davi. O Davi, que, né, lá na igreja ele é conhecido. O Davi, o que é que você sente ao ver o Davi ali servindo? Porque o Davi serve, né? Ele serve ali na área como se diz, da mídia da igreja, né? Serve na área das ofertas. O Davi é o filho mais velho, né, Grazi? É pau para toda a obra. Como que é para você ver o seu filho ali envolvido com as coisas de Deus? Davi, ele é muito especial, né? Meu primeiro filho, né? Uma experiência que eu tenho com Deus, que Deus marcou muito minha vida. E é gratificante ver ele servindo, ele gosta de ajudar, né? O que precisar, ele tá ali disponível para ajudar, não mede esforço para ajudar, e eu fico muito feliz por isso, né? Eu vejo também que Deus tem propósito na vida dele, né? E precisamos servir, né? Servir a Deus, né? De todo o nosso coração. E é isso, eu fico feliz em ver ele ali servindo. Os frutos que você e o Alcenir plantou ali, né? Desde ele pequenininho, vocês estão vendo hoje, né? Ele ali nos caminhos, com aquele amor de servir, né? Ô, Grazi, que mensagem você deixaria pra gente, pra nós pais, em relação à vida espiritual dos nossos filhos? Que às vezes a gente fala assim, é só uma criança. Mas criança também passa por problemas, ataques espirituais. Qual mensagem você deixaria? Como a gente deve conduzir a vida dessas crianças espiritualmente falando? Primeiro, a Bíblia já nos ensina, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça ela não se desviar, né? A gente tem que orar, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles não venham a se desviar, né? Que eles possam ter o conhecimento e que eles saibam, né? Se distanciar daquilo que não convém, né? E orar, buscar Deus de todo o coração, interceder pelos nossos filhos, né? Porque nós sabemos aí que o mundo espiritual tá aí, né? E a gente vive num mundo difícil, né, Grazi? Sim. Onde a gente vê aí as telas, né? Como se diz, muita droga, né? Danças hoje em dia que está sendo ensinada nas redes sociais, né? Indecentes. Então, a gente tem um papel, tanto nós pais, como vocês, né? Que estão ali na frente também do Ministério das Crianças, um papel bem importante ali, de ensinar para os nossos filhos o caminho certo, né? Qual a sua visão sobre isso? Então, a gente tem que orientar os nossos filhos, né, as nossas crianças, ensinar sempre, transmitir o conhecimento para elas, né, de todo o coração, porque nós sabemos que não tá fácil, né? É muita poluição, né, que a gente vê nas internets, né, na televisão, e nós temos que orientar as crianças, né, de tudo. Inclusive, os seus filhos já estudam, né? O meu ainda não vai para a escola, mas a gente aqui, o Canadá é um país livre, né, Grazi? E como que é para você, para o Alcenir, em relação a essas coisas da escola? Porque as coisas que ensina aqui nas escolas é diferente do que a gente tem costume, né? Como que é para vocês lidar com isso e até orientar os dois mesmo, o Davi e o Gabriel, sobre essas coisas? Na verdade, a gente tem que ensinar, né? É uma cultura diferente e eu sempre estou explicando para eles, né?
o que é certo, o que é errado, né? O que pode, o que não pode. E assim, o nosso papel é sempre difícil estar explicando para eles, né? Mas com Deus a gente sempre sabe o que é certo, o que pode, o que não pode. E Deus sempre vai nos guiando a orientar o caminho certo para eles. Porque, como se diz, eu já ouvi algumas pessoas comentando que aqui, por exemplo, tem o costume das crianças ir para a escola, lá tem um ensinamento, e aí quando volta para casa, a criança volta com a mente ali totalmente distorcida, e aí os pais têm que entrar e quebrar aquilo, né? Ô Grazi, o que você sonha pro ministério da Igreja Missão Toronto infantil, ministério infantil? O que você sonha para o futuro das crianças ali, deles, enfim? Eu sonho que a nossa maior alegria é ver essa geração, né, impactar, né, as crianças, na verdade, trazer. Sabemos que as nossas crianças serão as próximas gerações, sim, né? E ver essas crianças sendo usadas por Deus, sabe, impactando. Isso para mim seria a maior alegria, né? Deus me usar ali para ministrar com ousadia, eu ver as crianças sentindo a presença do Espírito Santo, sentindo a presença de Deus ali. Para mim, eu acho que é a maior alegria, não só para mim, mas para quem tá ali na frente também, né? Para ver as crianças pregando, né? Pregando para os amigos, pregando, enfim, levando a palavra, né? Na escola, levando a palavra do Senhor, né? Eu acho que esse é o nosso a nossa maior alegria, né? E o maior sonho realizado, né? E o sonho realizado. Uau! Né? Imagina, no futuro você vê essas crianças ali que você viu tão pequenininho. Crianças que a gente discipulou, né? Ali, seguindo os caminhos do Senhor, né? E fazendo o ID do Senhor. Né? Uau! Você vai ver ali os seus frutos sendo colhidos, né? Exatamente. Muito bonito, Grazi. Olha, nós encaminhamos aqui para o final, essa foi a nossa última pergunta. E eu te agradeço, Grazi, pela palavra que você trouxe aqui em relação como a gente deve, né, direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor, falar um pouco da sua história, né, do seu testemunho de vida. E eu tenho certeza que alguém vai ser tocado, né? Porque Deus, ele não faz nada sem propósito. Sim. Se você veio aqui hoje, é porque foi da vontade do Senhor, é porque teve um propósito, é porque esse dia foi marcado por Deus, entendeu? A Grazi, como ela já disse, ela é uma pessoa tímida, mas tá aí, ó. A sua timidez não é nada diante de Deus, sim, entendeu? Ele veio, ele te trouxe coragem, ele trouxe aqui, né, para todos nós o conhecimento que ele te deu. E ele falou aos nossos corações, ele, como se diz, nos encheu aqui através da sua vida. Então, que Deus possa te abençoar grandemente, aonde você colocar a planta dos seus pés, amém, que você venha ser abençoada, que esse trabalho que você faz ali na igreja com as crianças venha crescer mais e mais, e que mais e mais você venha ser usada, que Deus possa te encher de ideias, né, e de capacitação para estar ali como ele já tem tido. Eu agradeço a vocês que nos assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua curtida, de comentar, de enviar para algum amigo. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo e a paz do Senhor. É só a chama. Não precisa